Ele nasceu em São Paulo, aqui na capital. Tem mais de 20 anos de trabalho no serviço público. É bacharel em curso superior tecnólogo em polícia ostensiva na preservação da ordem pública e graduado como primeiro sargento da Polícia Militar. É, um currículo e tanto, hein, Carol? Hoje no SampaCast temos o prazer de conversar com o vereador Sargento Nantes, um homem que entrou na Câmara como o quarto vereador mais votado, com mais de 112 mil votos. O policial ele corre um risco todo dia, não só o risco de vida em si, mas o risco de perder a sanidade mental. Enfim, você é exposto a muita violência durante o trabalho. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, você vai demorar uns 2 anos e meio para se recuperar. Na minha cabeça, no meu íntimo, na hora eu olhei para ele e falei, esse médico tá louco. E, 2 anos nada, eu tô querendo ir daqui 1 mês. Eu entrei no hospital, nos primeiros dias, na minha cabeça, eu imaginei que tudo tivesse acabado. Eu falei, minha carreira se encerrou aqui, daqui para frente eu não vou progredir mais na carreira, eu não tenho mais condições de prestar qualquer outro tipo de concurso, enfim, para mim tinha acabado. A polícia ela foi uma escola para mim, eu costumo dizer que a rota ela foi uma pós-graduação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada, minha amiga Elis Marina. Tudo bem, Elis? Oi, Carol, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Olá, Brasil. E olá, vereador Sargento Nantes. Seja muito bem-vindo ao SampaCast. Espero que o senhor se sinta muito à vontade e goste de bater esse papo com a gente. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Elis. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, podendo participar desse mega podcast. Vereador, você nasceu aqui na cidade de São Paulo mesmo, né? Isso. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que foi a sua infância, o que você lembra da sua infância que te marcou? Vamos lá, eu nasci aqui na capital paulista, né? Com 1 ano de idade eu fui morar em Osasco, meus pais mudaram para lá. E a partir daí tivemos uma infância... década de 90, anos 80, anos 90, sempre com muita dificuldade. Meu pai é servidor público também, policial militar. Naquela época a remuneração não era... Não que hoje seja das melhores ainda, não atingimos o objetivo na segurança pública que sejam bem remunerados, mas na época era pior, né? E o país enfrentava momentos de crise também, então assim... Eu tive uma infância, embora talvez não pareça, mas bem sofrida, dentro da periferia de São Paulo, da grande São Paulo, no caso, né, em Osasco. Minha família toda mora lá até hoje, a grande parte, né? Então, assim, o senhor ficou mais em Osasco, não ficou tanto assim na capital paulista, na infância, né? Não. Na adolescência mudou para cá, não continuou lá, como foi? Minha família é basicamente o núcleo dela. É na região metropolitana e na capital. Então, eu tenho parentes aqui, por exemplo, na Barra Funda, na Lapa. Então, vinha para cá sempre também? Sempre frequentei. Fez parte da minha vida estar na capital, até porque a região metropolitana, Osasco, tem ruas que você atravessa, você já está em São Paulo. Então, assim, ali, é divisa. Não, é muito misturado, vamos dizer assim, né? E o senhor acha que mudou muito a região, assim, da sua infância para hoje? Mudou. Você fala em características geográficas ou de um contexto geral? Pode falar das duas coisas. Na realidade, eu acredito que de todo modo mudou muito, né? Você vê que a estrutura de bairros antigamente tinha muitas ruas faltando asfalto, faltando saneamento básico. Hoje não está no ideal ainda, mas mudou bastante, melhorou, tá bem melhor hoje a maneira de se viver, tanto na cidade, na capital, quanto nas regiões metropolitanas ainda. Não estamos no ideal ainda, como eu disse, mas falta muita melhorou coisa ainda, bastante, né? Do que era na década de 80 e 90, né? O que você acha que ainda precisa melhorar, principalmente aqui na capital? Eu acredito que nós tivemos, por exemplo, recentemente, embora as demandas altas de chuva, acima do normal, mas ainda falta estrutura, principalmente para o escoamento das águas, partes de saneamento básico ainda, parte da saúde. Assim, temos muito a trabalhar ainda pelo povo, né? Mas
Igual eu falei, fazendo um comentário, um paralelo da época anterior, com certeza melhorou bastante. E agora o senhor está aqui com essa função, né? Exatamente. Essa missão. Agora, o senhor estava falando para a gente, seu pai era policial militar, né? E o senhor também ingressou na Polícia Militar de Campinas, né? Isso. Isso foi em 2003, é 2003. isso? Ah, tá certo. E o que foi essa escolha? Foi inspiração no pai? Foi paixão pela segurança? O que te motivou a ir pelo caminho? Eu tenho um histórico, né? Como falou, meu pai, ele... Desde que eu me entendo por gente, dentro dos quartéis. Sempre nutri aquela... Assim como eu acredito que meus filhos também nutram, eu sempre tive aquela vontade, aquela admiração pela profissão. Durante a minha adolescência, eu confesso que eu deixei de lado um pouco. Mas quando bateu meus 18 anos ali, foi impressionante. Foi o chamado. Eu resolvi... Eu lembro que o meu tio foi vítima de um roubo e os policiais foram atrás e recuperaram... Era uma caminhonete na época, uma D20, né? Não sei se vocês lembram, né? Talvez... Lembro. E ele foi vítima de roubo e eu lembro que os policiais fizeram um baita de um trabalho. Os policiais na época da Força Tática. E ele contando a história, como que fizeram para recuperar aquilo lá para mim, vou entrar na polícia, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ir lá, combater o crime, pegar o bandido na unha, recuperar o bem, entregar... Porque na periferia você enxerga muito mais como que o quanto a vítima sofre. Porque na maioria das vezes, não que vítima é vítima, tá? Os traumas psicológicos são iguais. Porém, o impacto financeiro na vida de uma vítima de menor poder aquisitivo é bem maior do que talvez na vítima que seja mais abastada. Não faz tanta diferença, muitas vezes, para uma vítima que tem uma condição financeira melhor. Então, eu estava acostumado a ver aquilo na periferia, a injustiça, né? É a sensação de injustiça, porque você imagina que uma pessoa adquire um bem parcelado, suado, está pagando, e, de repente, essa pessoa tem esse bem levado e continua pagando ainda. Então, eu falei, é isso aí que eu quero para minha vida, vou ingressar na polícia. Aí, na época, fui atrás Tem aquele Páginas Amarelas, amarelinhas. Sim. Na época não existia quase internet. Existia internet, porém não era quase utilizada, né? E comecei a verificar quais eram os concursos abertos. E aí eu prestei concurso aqui na capital também, para o Comando de Policiamento Rodoviário, e surgiu essa oportunidade em Campinas. Eu falei, eu vou lá fazer. E fiz a prova, deu certo. Lá o concurso, embora o edital tenha iniciado posteriormente ou daqui da capital, porém como era um número menor de candidatos, a nomeação saiu primeiro lá em Campinas. Então, aí eu ingressei 3 meses antes de... E foi um orgulho pro seu pai, imagina, né, Carol? No começo ele não queria. Não? Conta essa história, por quê? Eu imagino que é o senso de proteção do pai, né? Da mesma maneira, o instinto de proteção. Perigo, né? Da mesma maneira que eu não quero que meus filhos ingressem na polícia. Toda hora que eles falam pra mim, e eles gostam, né? Eles têm quantos anos? Eu tenho um de 14, uma menina de 8 e um de 6. E já demonstram que querem demonstram admiração total pela polícia. Gostam. Como eu tenho bastante vídeos na internet, assistem os vídeos, ficam... Mas desde que a gente é criança, quando a gente olha, né, o trabalho da polícia, é normal a gente ter uma admiração, né? Sim. E tendo um pai, então, aí Exato. deve ser mais ainda, né? E o meu menorzinho, inclusive, ele anda nos locais comigo e às vezes ele... Você conhece meu pai? Ele é um sargento Nantes. Então, assim... E eles têm essa admiração, gostam. E na época eu acredito que o meu pai, da mesma maneira, com esse instinto de proteção, falou, não, veja bem, não entra na polícia, não é mais a mesma coisa. Isso ele me falando no início dos anos 2000. Não ingressa não vale a pena. Eu falei, pai, o senhor fala assim também para os seus filhos, não ingressa não vale a pena? Porque eu vou falar, na realidade a gente fica com o coração apertado, porque eu sei os riscos que correm, né? Embora muitas vezes os riscos do trabalho policial são diminuídos por veículos de imprensa maldosos, vou dizer assim, mas há muito risco, né? O policial ele corre um risco todo dia, não só o risco de vida em si, mas o risco de perder a sanidade mental. Enfim, você é exposto a muita violência durante o trabalho. Então, falar que eu quero, não quero, mas talvez aconteça igual aconteceu com meu pai. Depois que eu ingressei, ele nunca soltou a minha mão. Tudo que ele pôde
me instruir, me mostrar do caminho policial, o que era bom, o que era ruim, falar, vai por esse caminho. As maiores dificuldades que eu passei na polícia, eu fui baleado logo com 1 ano de policial, saí de cadeiras de rodas do hospital. Então, assim, eu cheguei a ser preso durante a carreira por conta de ocorrências. Então, assim, mas meu pai nunca soltou da minha mão, ele sempre esteve do meu lado ali, a ponto, por exemplo, quando eu estive preso no presídio militar, todo final de semana ele estava lá, ele fazia questão, ele brigava com as pessoas para me visitar. Então, assim, ele sempre esteve muito presente na minha carreira, né? Então, eu acredito que sim, seja um baita de um motivo de orgulho para ele. Vereador, conta um pouquinho para a gente dessa história. Com 1 ano na polícia, já saiu do hospital na cadeira de rodas. Como que foi isso? O que aconteceu? O policial, ele sai muito... Principalmente no início da carreira, você é muito inocente, você não tem tanta experiência, não tem tanta malícia, vou dizer assim. E o criminoso, ele está aprendendo a malícia no dia a dia, dia e noite. Então, eu era bem jovem ainda... Eu acho que eu não tinha 1 ano de formado ainda, que havia me formado na polícia. Eu fui comprar uma pizza num bairro lá em Campinas, na época eu morava lá. E eu lembro que chegaram 4 marginais para roubar essa pizzaria onde eu estava. E quando eu vi um dos indivíduos armados, eu reagi, obviamente, porque a gente já já tinha aquela premissa, ou você reage ou você vai morrer sem reagir. Então eu reagi, eu lembro que o indivíduo que estava armado na frente, ele abaixou atrás do carro, eu fiquei procurando ele, e outros 2 deram a volta e atiraram pelas costas. Então, eu fui alvejado 5 vezes. Nossa. No dia. Eu estava de colete. Eu tinha o costume de andar de colete de motocicleta, até por um conselho do meu pai. Meu pai me falou assim, você está andando de moto, é frio, por que você já não anda de colete? O colete ajuda a segurar o fio e te protege se alguém vir roubar a moto. E uma dica do meu pai, que eu falei, valiosa, por isso que é bom, né, escutar o pai. Sempre, né? Eu lembro que aí eu fui atingido 5 vezes, né? 2 dos disparos pegaram no colete pelas costas. Um dos disparos pegou na vértebra entre L5 e S1, nas vértebras, atingiu. Esse ficou alojado, está até hoje. Um outro atingiu a coxa e um estourou essa unha. Hoje ela não está tão deformada, mas ela ficou durante um bom período deformada também. E, sim, passou pela sua cabeça, né, numa situação como essa, né, tão crítica, de desistir, de sair da corporação, ou não? Deu mais força? Como foi isso? Eu devo ter um probleminha na cabeça, né? Pelo contrário, você acredita que eu estava no hospital, eu estava incomodado, querendo saber quando eu voltaria a trabalhar. Então, assim, Demorou quanto tempo? Eu lembro que depois de umas 3 semanas eu fui até o hospital da Polícia Militar. E lá tinha um médico muito experiente, já acostumado, óbvio, que deparar com esse tipo de situação. Policiais baleados, policiais com traumas por arma de fogo. E eu lembro que ele olhou para mim e ele falou assim, você vai demorar uns 2 anos e meio para se recuperar. Na minha cabeça, no meu íntimo, na hora eu olhei para ele e falei, esse médico tá louco. Vou 2 anos nada, eu tô querendo ir daqui 1 mês pra rua de novo. E olha lá, né? Não Porque antes, eu tava de né? cadeira de roda, mas na minha cabeça... E aí eu lembro que demorou exatamente isso aí. A recuperação foi cerca de 2 anos e meio. Dá Pra eu me bastante recuperar. tempo, né? Isso Imagino por que ser na sua jovem. cabeça parecia que não acabava nunca, Exato. né? E isso pelo fato de ser jovem, parece que não, mas o metabolismo ajuda, acelera, então assim... Mas foi um período que também o esforço... Porque eu demorei para entender que o tratamento de fisioterapia, ele é um tratamento moroso. Sim. E imagina, jovem, 20 anos de idade eu tinha na época, eu queria tudo para ontem. Falei, não, tem que acontecer, tem que acontecer. Então, assim, aí eu fui adquirindo essa paciência de ganhar um pouquinho, 1 milímetro que você conseguia movimentar mais do pé já era um sucesso. E foi aos poucos eu fui recuperando, mas depois de 2 meses eu voltei no hospital de muleta. Eu lembro que a cara do neuro que havia me atendido na emergência foi de espanto. Parecia que ele tinha visto um fantasma. Ele não acreditou que eu cheguei de muleta. Porque na cabeça ele estava com a imagem ainda eu andando de cadeira de rodas. E talvez não sair da cadeira de rodas. Mas eu me dedicava muito. Tinha uma fisioterapeuta que me visitava em casa, que um amigo meu, ela fazia o atendimento a domicílio. Então ela falava assim, faz uma série de exercícios assim.
eu fazia 10 durante o dia, 20 séries. É a disciplina, É disciplina, de quem é né? policial, né? Não é assim? Sim, e a vontade de voltar a andar, né? E como que foi a sua volta depois de todo esse incidente, vereador? Antes disso, você fez uma pergunta que eu acho que é importante eu ressaltar. Eu lembro que quando eu entrei no hospital, nos primeiros dias, na minha cabeça, eu imaginei que tudo tivesse acabado. Eu falei, minha carreira se encerrou aqui, daqui para frente, eu não vou progredir mais na carreira, eu não tenho mais condições de prestar qualquer outro tipo de concurso, enfim. Para mim, tinha acabado. Então, eu imaginei que não tivesse mais chance de poder dar continuidade nos meus planos, que eu ingressei na polícia imaginando ir para a rota. Então, assim, eu falei, parou por aqui, acabou os meus sonhos. Mas conforme eu fui me recuperando, e foi pausado, mas eu lembro que no dia que aí eu fiquei 6 meses fora da rua e depois 2 anos trabalhando interno. E aí acabei pegando amizade com o capitão, prestava um bom serviço na administração, mas não é o que eu queria trabalhar na rua. Então eu lembro que eu chamei o capitão que me comandava e falei, capitão, eu preciso voltar para a rua. Ele, não, você tá louco? Você vai ficar aqui comigo. Eu falei, não, eu quero voltar a trabalhar na rua. Aí ele, não, só se você arrumar uma pessoa para vir trabalhar no seu lugar. Eu falei, tá bom. Demorou uma semana, eu arrumei, trouxe o nome. Foi rápido. Eu trouxe o nome, falei, ó, ele vai substituir eu. Ele falou, você é maluco, como que você vai voltar para a rua? Eu falei, eu quero. E voltei para a rua mancando. Eu mancava ainda, eu não tinha me recuperado 100%. Já na ativa mancando. Mas eu voltei a trabalhar na rua, que é o que eu queria fazer, é o que eu havia me comprometido com a sociedade, vamos dizer assim. E voltei e com todo o gás. E o sonho dele se concretizou, porque foi para a rota, né? Exatamente. E posteriormente, trabalhei mais 2 anos na rua em Campinas. E aí, quando eu vi que estava melhorzão, falei, agora eu a minha recuperação atingiu o patamar que eu queria. Não estava 100% ainda. Cheguei lá mancando um pouco também. Mas aí coloquei meu nome e fui para a rota. Aliás, para quem não sabe, né, a rota é Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Enfim, a gente pode dizer assim, uma corporação de elite, né, Exato. vereador? É a tropa reserva do governador, né? Uhum. Vamos dizer assim, do governo do estado de São Paulo. Ela desde quando foi criada, em 1970, a rota ela sempre combateu o crime organizado. À época, ela foi criada para o combate a roubo de bancos e combate à guerrilha urbana, e que na época era o crime organizado da época, dos anos 70. E posteriormente, ela continuou combatendo o crime organizado. E hoje é um eu vou dizer que dos batalhões das tropas policiais que mais combatem hoje o crime organizado, as facções no estado. Lógico que tem outros batalhões que também combatem, como os BAEPs, que foram criados posteriormente, mas eu acredito que o mais antigo, que tem mais história de combate ao crime organizado hoje, no estado de São Paulo, é a rota. E como que foi esse período na sua vida como policial militar, na rota, as experiências que você adquiriu até nesse tempo, Sim. né? Que a gente sabe que é bem árduo, é bem disciplinado. Como que foi? Eu costumo dizer que a polícia, para mim, do modo geral, eu ingressei nela um jovem muito inocente, sem conhecimento. Se você perguntasse, sei lá, a palavra balada, eu escutei a primeira vez na polícia. É engraçado, né? Era um jovem bem pacato, embora morasse na capital, na região metropolitana, mas eu sempre era mais de casa, do serviço para casa. Então, assim, a polícia ela foi uma escola para mim. Eu costumo dizer que a rota ela foi uma pós-graduação. Ali eu conheci de fato, tanto na parte do crime, conhecer mesmo, adquirir conhecimentos profissionais do combate ao crime, quanto até conhecimentos governamentais para entender a estrutura de um estado, porque a rota ela te cobra muito. O policial de rota ele tem que ter esse grau de conhecimento, até por conta que muitas vezes vocês já devem ter acompanhado matéria, às vezes inclusive prisões em apoio ao GAECO, prisões de políticos, enfim. Então você tem que ter um nível de estudo a mais, um nível de conhecimento a mais para você não comer nenhuma Por isso que arbitrariedade. É Exatamente. né? É muito especializada. Então, assim, para mim a rota, ela, como eu disse, foi uma pós-graduação na polícia.
Ela me levou num nível de conhecimento bem acima. Por essas cobranças que tem lá dentro, inclusive, né? A gente cobra um, cobra o outro, um ensina o outro. Então, não... E alguma bacana. história assim impactante desse período? Quanto tempo na rota? 15 anos. Então deve ter muitas histórias, não só uma, né, Tem Carol? bastante. Tem bastante ocorrências lá que marcaram. Alguma missão de destaque, assim, que você gostaria de lembrar? Basicamente, nos últimos 15 anos, todas as missões que envolviam a unidade inteira, por exemplo, missões... Houve uma época que os líderes da facção criminosa, que hoje tem o maior número, vamos dizer assim, no Estado, que tem maior incidência no Estado hoje, os líderes estavam planejando matar os diretores das cadeias de segurança máxima, dos presídios no interior paulista. Então, todas as vezes que foi necessária uma intervenção mais forte, nós estávamos lá. Eu participei dessas operações. Operações grandes mesmo assim, que eles tramavam executar não só o diretor do presídio, como toda a família, enfim. São bem violentos, né? E nós conseguimos coibir todas essas ações. Fazer com que elas... Inclusive até o próprio resgate do líder da facção, de dentro do presídio. Eles tinham planejado até explodir pontes na época, durante a fuga, resgate de aeronave. Era um resgate... Treinaram tropas no país vizinho, no Paraguai, para poder fazer. Mas... Com a atuação do nosso batalhão, eles resolveram eles, a missão, imagina a responsabilidade, né? Sim. Com todas essas ameaças e tal, né? Mas nós colocamos 1,50 em cima do presídio e falamos, a hora que encostar com a aeronave aí, pode vir, velho. Nós estamos prontos. Ainda bem que plotamos antes. Então, assim, todas essas grandes missões que ocorreram pelo Estado, a grande maioria nós estávamos. Eu estive. E, vereador, e a política? Quando que a política entrou efetivamente na sua vida? Quando que você decidiu realmente se candidatar a um cargo político? Era um sonho antigo ali, paralelo ao de entrar para a polícia? Não. A polícia sempre foi um sonho. Eu costumo dizer isso aí. A política nunca foi. A política eu acabei... O caminho da vida acabou me trazendo para cá. Mas a polícia, sim, sempre foi meu sonho, desde criança. Mas durante a minha carreira policial, em paralelo não, bem dizer, junto, eu trabalhei na época com o Coronel Telhado, e ele gravava muito dentro da viatura. Ele sempre saía com um repórter, enfim. E aí eu lembro que eu fui para a escola de sargento. Quando eu voltei, lá na rota tem uma cultura que a maioria dos policiais não gostam de trabalhar com repórter por conta do episódio do Caco Barcelos. Não sei se nem pode falar o nome aqui, mas senão vocês cortam. Do episódio do Caco Barcelos, que escreveu um livro. Então, os policiais lá têm meio que um preconceito de gravar com repórter. Então, atrelado a esse fato de os policiais não gostarem de eu já ter uma intimidade em gravar com repórter, e na época... Além deles não gostarem, eu tenho intimidade, eu era o sargento mais recruta. Então, o mais recruta cumpre todas as missões que ninguém quer fazer, que os outros não querem fazer. Então, eu lembro que nessa época eles falavam, manda para a viatura do Nantes, o repórter. E eu comecei a gravar várias matérias televisivas dentro da minha viatura. E comecei, e estava vibrando, sangue novo, recém-formado na escola de sargentos, né? Então, aí eu comecei a pegar bastante ocorrência, bastante flagrantes. E essas ocorrências começaram a ganhar destaque na mídia. Tanto na mídia quanto em redes sociais. E aí, na época, eu nem tinha redes sociais, pra você ter uma ideia. E aí, meio que surgiu a ideia de criar uma rede social, mas por conta de organizar mesmo um comportamento que eu estava percebendo nas pessoas na rua, de me reconhecer. Então, mais de conversar com as pessoas. E aí, eu lembro que, nesse período, o Coronel Telhado ingressou na política. Mas eu nunca imaginei. Eu lembro que ainda uma vez ele falou, pode ser você um dia. Ele falou dentro da viatura. No meu pensamento, eu falei, imagina. Eu não. Mas foi acontecendo ao longo dos anos. O nome foi tomando uma proporção maior. Acabei participando de outros eventos. Até participar da campanha de um grande amigo meu, Tenente Santini, lá em Campinas. Ele foi eleito em 2016. Essa campanha eu participei efetivamente. Nunca tinha participado de nada de política.
A não ser pedido voto pro próprio Coronel Telhada na época, mas enfim, efetivamente participar de uma campanha eu nunca tinha participado. Aí eu olhei, beleza, tranquilo. Quando foi na eleição de 2020, o próprio Tenente Santini falou para mim, você tem uma relevância legal, então vamos se candidata aqui em Campinas, vamos compor a chapa. Na época eu morava lá, eu morei durante o período, depois que eu me formei, eu morei um tempo legal em Campinas, quase 20 anos, ficou próximo deu 16 anos lá em Campinas, morando. Falei, cara, vamos embora. Aí me candidatei a primeira vez e quase deu certo. Eu fiquei primeiro suplente do partido lá na época, o próprio Partido Progressistas, né? E aí, a partir daí, depois que você iniciou esse rumo, principalmente na polícia, embora eu não tenha, eu sou bem honesto em falar, eu nunca tive nenhuma retaliação, nunca com relação à política, mas infelizmente a gente sabe que acontece casos de policiais que se candidatam e acabam sendo movimentados, sendo transferidos, sai daquela região que eles atuavam mais. Isso é uma política interna da Polícia Militar, tá? Que eu respeito também, mas eu não tive esse tipo de... Embora eu não tenha tido, mas eu sei que você iniciou nesse caminho, aí começa a ficar até inviável de trabalhar na rua, né? Eu cheguei a um ponto, por conta das redes sociais, de estar trabalhando e até o próprio, às vezes, o abordado querer tirar foto. Era um cara que possuía passagens, é o cara que tinha antecedentes criminais, mas ele falou assim, tem como tirar uma foto com Nossa. você? Eu te acompanho. Então, ou pessoas, eu tô numa abordagem aqui, as pessoas pararem do lado, eu quero gravar com você, faz um vídeo pra mim, tira uma foto comigo, falou, amigão, tô trabalhando aqui agora, não dá. E o cara ficar esperando do lado, esperar eu liberar o abordado e voltei agora, dá? Então aconteceu isso aí, acabou ficando meio que inviável de eu trabalhar na polícia. Então eu falei, foi um caminho que eu iniciei, agora não dá pra parar. E aí, por isso, dei continuidade. Vereadora Elisa, a gente vai continuar falando sobre a sua entrada na política e sua chegada aqui na Câmara daqui a pouco, porque a gente tem que ir para um rápido intervalo. Então não sai daí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o vereador Sargento Nantes já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. Exatamente, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Então, não saia daí, a gente volta já já. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2h da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que o Diversidade existe há mais de 10 anos e que é um dos primeiros programas do Brasil com assuntos relacionados à pessoa com deficiência? Todas as edições do programa você confere na nossa playlist do Diversidade no YouTube. Basta adicionar a biblioteca de vídeos para assistir aos nossos conteúdos quando você quiser. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Quando
Quando chegou a 50 mil votos, ele... vamos comemorar. Eu falei, calma, espera aparecer eleito. Ele... esse negócio de eleição não tem graça, porque é igual eu tá assistindo um jogo de futebol, meu time faz gol, não posso comemorar. Mas eu sempre mostrei, principalmente nas entrevistas, o respeito que eu tenho pelo ser humano. Independente de classe social, independente de quem ele seja, onde ele esteja alocado. Eu sempre demonstrei muito isso, o respeito que eu tenho como ser humano, e eu prego muito de oferecer respeito para receber o respeito. Então você imagina como que fica a cabeça desse policial, como que ele vai conseguir prover a segurança para nós se nem ele se sente seguro. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Sargento Nantes, do PP. Vereador, a gente estava falando um pouquinho da sua entrada na política, o senhor se candidatou, né, lá em Campinas, e depois a gente chega aqui na capital paulista, que assim, os números impressionam, né, Elis? Muito. De uma candidatura de 2 mil votos em Campinas, o senhor foi eleito com mais de 112 mil votos aqui na cidade de São Paulo. Qual que foi a estratégia que o senhor usou aqui na cidade? Você acha que a polícia tem um apelo muito grande, a segurança? E o senhor pode até dizer, né, Carol, Campinas tem menos gente, mas não é só isso, não. É muito voto. Na realidade, primeiramente eu agradeço a Deus por esse resultado, né? A gente trabalhou e foi essa quantidade de votos, e se você analisar, foi com menos recursos que todos. Que é o mais difícil de você conseguir conquistar votos com poucos recursos. Então, agradeço primeiramente a Deus. Mas teve uma caminhada até chegar lá, né? Esses 2 mil votos em Campinas, foi uma eleição bacana, igual eu falei, fiquei primeiro suplente. Posteriormente, no meio desses 112 mil votos, eu tive uma eleição de deputado federal, essa eu consegui também 42 mil votos. E assim, eu acredito que eu sou uma pessoa muito lógica, a minha cabeça trabalha muito com lógica. Então... Na primeira campanha que nós realizamos, eu não tinha coordenador de campanha, eu tinha uma equipe, né? Costumo dizer, eu trabalhava sozinho e eu tive que meio que aprender como funcionava uma campanha política de 0 a 100. E a partir daí, óbvio que eu tive alguns erros lá em Campinas, na campanha de Campinas, que eu aperfeiçoei, aprimorei, mas que continuei errando na campanha de deputado. E nessa aqui também tive alguns erros, mas consegui diminuí-los mais. Então, eu acho que se deve ao fator porque principalmente o político, eu observo que às vezes ele erra, mas ele não admite. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Quando você errar, eu errei nisso, dá um passo para trás, conserta para poder progredir da maneira correta. Então, e é difícil trabalhar isso no político, tá? Porque o político, muitas vezes, ele tem o ego inflado, aliás. E ele acha que ele sabe de tudo. E quando a pessoa não reconhece o erro, é perigoso. Ela acaba fadada a errar novamente. E no meu caso, eu sempre gostei de corrigir as falhas. Isso aqui deu errado. Isso aqui vamos fazer novamente, vamos fazer direito agora. Eu falei, eu tenho todos os erros dessa campanha anterior anotados. Nossa, não vou... isso é disciplina. Disciplina. Possivelmente não erro na próxima. E foi uma surpresa a sua votação em São Paulo? Você esperava, obviamente, uma votação expressiva, mas foi além do que o senhor esperava? É que, igual eu falei, eu fui aprendendo a utilizar as ferramentas. Eu tinha ferramentas para calcular, é óbvio que eu não comemorei, eu tinha até um amigo que estava comigo durante a apuração. Quando chegou a 50 mil votos, ele... vamos comemorar. Eu falei, calma, espera aparecer eleito. Ele... esse negócio de eleição não tem graça, porque é igual eu tá assistindo um jogo de futebol, meu time faz gol, não posso comemorar. É verdade. Mas eu já esperava um número próximo disso, por conta de dados técnicos. Eu trabalhei... Uma projeção. Eu já tinha um time técnico que estava por trás, nós tínhamos feito contas junto, inclusive, igual eu falei, eu aprendi a fazer isso. Tanto que um é muito amigo meu. Ele falou, não, cara, vai dar X votos. Vai dar tipo 60 mil, você vai estourar com 60 mil. Aí eu falei, irmão, senta aí, vamos calcular aqui. Aí comecei a calcular com a base de dados nossa, eu falei, vai passar. E precisa ter sangue frio, né? Para ter esse discernimento. Não, vamos calcular. Isso 3 ou 4 dias antes da eleição. Eu falei, cara, nós vamos passar do 100. E deu certo. Agora, quem que o senhor acha que é o seu eleitor?
é uma pessoa mais velha, é o jovem, porque o senhor falou que começou a ser ativo nas redes sociais, até a própria visibilidade da mídia, né? Ou então a segurança, que é realmente um apelo que as pessoas estão muito ligadas. Eu costumo dizer que o meu eleitor, o meu público, do modo geral, na internet, que muitas vezes, às vezes não foi meu eleitor por falta de oportunidade, ou por morar em outro estado, ou no caso aqui, morar em outra cidade por conta dessa eleição. Mas o meu público, eu acredito muito que é aquela pessoa mais conservadora, aquela pessoa que ela gosta de regras, que ela não gosta de bandido, geralmente. É aquela pessoa que já foi vítima do marginal. E assim, eu não consigo definir idade. É óbvio que a gente tem uma parcela ali dos 20 aos 35, é a média maior parte do meu público. Porém, eu me deparo com pessoas idosas, com crianças, com jovens que me acompanham, com adultos de modo geral, com empresários, com médicos, com atendentes de lanchonete. Então com o tema é o mais forte, assim, a segurança. Sim. Eu acredito que a segurança, só que nós temos várias pessoas que trabalham com a segurança também. E talvez não atinjam todo esse público. Eu acredito que é a maneira de lidar com as pessoas. Eu sempre mostrei, principalmente nas entrevistas, o respeito que eu tenho pelo ser humano. Independente de classe social, independente de quem ele seja, onde ele esteja alocado. Eu sempre demonstrei muito isso, o respeito que eu tenho como ser humano, e eu prego muito de oferecer respeito para receber o respeito. Então eu acho que as pessoas identificam e gostam de não só um discurso, é o que eu vivo, né? Na realidade é o que eu vivo, quem me conhece bem sabe que é o que eu vivo. E, vereador, aqui na Câmara são 55 cadeiras, né? 55 vereadores e cada um tem o seu diferencial. Qual que o senhor acredita que seja o seu? O diferencial? Eu acredito que o meu diferencial é eu poder conversar. Eu tenho essa habilidade de conversar com todos, independente do posicionamento, do que eles acham, de ouvir, de entender, às vezes discordar de maneira bem republicana, mas de maneira respeitosa sempre, tratar com respeito. Então eu tenho um bom relacionamento, acredito, com 100% dos 54, né? Dos demais 54. Eu me relaciono muito bem com todos. Certo. E desde que começou o seu mandato, né, o senhor já protocolou vários projetos de lei. Tem algum que o senhor gostaria de destacar? E aí até vai uma pergunta emendada nisso. Sim. É tudo segurança ou tem outras coisas envolvidas? Inicialmente, a grande maioria dos meus projetos estão todos ligados à segurança, né? Eu até enfrentei algumas críticas externas, vou dizer assim, talvez de alguns integrantes do Estado, da Polícia Militar do Estado, da Instituição de Segurança do Estado, vou dizer assim, por conta de estar protocolando projetos de lei referente principalmente às guardas municipais, a Polícia Municipal hoje que nós votamos aqui. Mas eu deixo de recado, quero até aproveitar essa oportunidade para a pessoa que andou me criticando, talvez por esse ato, que eu vou falar assim, o meu compromisso é com a segurança pública, sempre foi. Então, hoje, a minha atribuição, hoje, o poder da minha caneta, ele consegue atingir a segurança municipal. E eu vou lutar com unhas e dentes pela segurança. Porque da mesma maneira que um guarda municipal patrulha a rua da minha casa, é a mesma maneira que um policial militar. Então, assim, eu costumo dizer para aqueles que criticam, se você estiver numa situação de risco, trocando tiro, se chegar alguém para te apoiar, você não vai olhar a cor da farda. Você não vai olhar para saber se a farda é azul, se é verde, se é cinza. Se está te apoiando, está te ajudando, está junto. Estamos pelo mesmo objetivo. Então, eu gostaria que acabasse talvez essas picuinhas, essas críticas, essas picuinhas, porque estou defendendo a segurança pública, independente se ela é exercida no âmbito do município, do Estado ou da União. Eu sempre vou defender a segurança pública. Então, assim, por conta disso, a grande maioria dos projetos que eu venho trazendo inicialmente, é óbvio que eu quero estar participando da educação, enfim, do esporte, mas até por eu ter mais intimidade com o tema,
está ligado à segurança pública. Por exemplo, o primeiro projeto que eu protocolei é o Casa Forte. Projeto Casa Forte. O que é o Projeto Casa Forte? O governo estadual, recentemente, ele trouxe um projeto de lei que está já para ser sancionado, já está em fase de execução, já vai começar a valer, que ele emite cartas de crédito aos policiais militares, principalmente aqueles que moram em áreas de risco. Risco que eu falo, onde ele coloca em risco a família dele, regiões que infelizmente são dominadas às vezes pelo crime organizado. Então, esse policial, ele tem que sair de casa escondido, tem que lavar a farda. Já ouviu essa história do cara ter que lavar a farda escondido, sair de casa sem estar fardado, enfim. Esse policial, ele corre risco de vida, tanto ele quanto a família dele. Então, o governo vai subsidiar uma carta de crédito para que ele compre esse imóvel numa região que seja mais tranquila para ele e para a família dele. A exemplo do Estado, eu trouxe isso para o município. Inclusive, eu utilizei um exemplo de um policial que, recentemente, eu fui até o local, inclusive, ele morreu no interior da comunidade. Ele nascido e criado dentro dessa comunidade, na região da Brasilândia, Soldado Novaes. Um amigo de infância dele, que devia para os traficantes, em tese essa foi a primeira história que foi contada, para pagar a dívida, executou o Novaes. Foi até a porta da casa dele, tocou a campainha e num momento de distração do Novaes, ele pegou a arma e atirou na cabeça do Novaes e depois, ainda que o Novaes caído, atirou mais algumas vezes. O Novaes, ele talvez poderia estar a salvo se ele não estivesse morando ali. Infelizmente, porque, como eu falei, é uma região dominada pelo crime. Não dá para confundir. E aí eu pergunto, é um questionamento que eu faço, mas você está dando um privilégio para a Guarda Municipal de trazer uma carta de crédito para ele comprar. Não, todo cidadão tem direito, eu concordo. Inclusive, existem dezenas de milhares de moradias que estão sendo concedidas ao público, o público mais carente. Porém, o policial militar ele tem que ter esse trato diferenciado, porque senão você imagina como que fica a cabeça desse policial trabalhando com medo. Ele não sente segurança, ele não tem a sensação de segurança, ele não sabe que a família dele está em segurança em casa, ele não tem a certeza que a família dele está em segurança em casa. Então, você imagina como que fica a cabeça desse policial, como que ele vai conseguir prover a segurança para nós se nem ele se sente seguro. Entende? Então, nós precisamos pensar, nesse primeiro momento, em deixar a mente dele tranquila, em paz, para que ele possa prestar um bom serviço para a sociedade. Vereador, você falou dessa questão, né, do policial conseguir ficar com a cabeça em paz. Como que lida com a sanidade mental, com a saúde mental, né? Sendo um policial, o que você falou, com medo de alguém lá invadir sua casa, pegar seus filhos, sua mulher. E tem também, né, Carol, assim, as questões das escalas, horário de trabalho, que tá sozinho ou acompanhado, tudo isso envolvido. Como lidar com essa madrugada, questão? Como lidar com essa questão? Exato. É assim, o policial, eu costumo dizer que tem que ter a mente blindada, né? E é difícil, não é todo mundo que consegue. Ele tem que ter, principalmente, sobre esses receios. Eu sei bem o que é isso. Inicialmente, quando eu fui morar em Campinas, quando eu ingressei na polícia, eu fui morar num bairro afastado, um bairro da periferia de Campinas. E eu tive alguns problemas com criminosos da região lá na época. Porque, principalmente quando você é novo, você é recruta, né, meu? Então, eles ficam te desafiando. Você passa na rua, o cara ia fumar maconha na porta de casa. Entende? Mas não é só o fato de fumar maconha em si. É o cara que é bandido, ele ir lá para te desafiar, para te afrontar e falar assim, aqui o território é meu, quem manda aqui sou eu. E você se depara muitas vezes, principalmente eu, jovem, inexperiente, você ficava com aquele receio. E agora, eu vou lá, falo com o cara, não vou, não falo. Vou ter problemas, não vou ter problema na instituição. Então, assim, a cabeça realmente, você tem que ter uma força de vontade e uma sanidade mental muito boa para você conseguir segurar nesses momentos de aperto. Então é por isso, exatamente, que nós estamos trabalhando com algumas propostas que possa trazer mais conforto mental para o policial, para que ele, de fato, esteja mais tranquilo no momento de atuar. Fundamental, né? Sim. Agora, o senhor nesse seu mandato, né, foi incluído na comissão de administração, que eu acho que é uma comissão que o senhor deve se sentir à vontade, né? Como é que o senhor pretende trabalhar nessa comissão? Veio, assim,
essa colocação nessa comissão de uma forma que lhe agradou? Conta um pouquinho pra gente. Sim, na realidade vocês sabem melhor do que eu que todas as comissões aqui são ajustadas entre as lideranças do partido. Para mim, é algo que estou atuando de maneira compromissada. Vou atuar, até porque eu tenho um pouco desse espírito na polícia. Enquanto fiquei interno, trabalhando interno, eu tive contato com bastante contratos da administração. Então eu entendo razoavelmente dessa área. Porém, não é o que você A fala preferida. assim, é o que você queria, não. Não é a preferida. Na realidade, o que eu queria era na educação. Aham. Eu queria atuar na comissão de educação. Eu acho que, para mim, teria muito mais, faria muito mais sentido. Sempre atuei na segurança pública. E aí, quando você para fazer uma análise mais profunda, a melhor maneira de fazer segurança pública é através da educação. Não tem maneira mais eficaz. Lógico que é uma maneira a longo prazo. É algo que você vai perceber os resultados, talvez 10, 20 ou até 30 anos, mas nós precisamos começar. Então, eu gostaria muito de estar na educação. E, óbvio, que também estarei na de segurança, que ainda não... que ela não é permanente ainda, mas eu já protocolei um projeto de lei solicitando que ela se torne uma comissão permanente, porque eu tenho certeza, na maior capital da América Latina, com os grandes problemas que nós temos de segurança pública, não é possível que nós não tenhamos uma comissão permanente para discutir temas relacionados à segurança pública. Eu acredito que hoje, das demandas políticas, vamos dizer assim, a segurança pública, se não for o primeiro lugar, está disputando o primeiro lugar. E, vereador Elis, infelizmente está caminhando, né, para o fim do programa. Vereador, chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas. Oi, desculpa. Não pode falar. Vai fazer de novo esse finalzinho. Atrapalhei você? Desculpa. Não. Não? Vereador Elis, infelizmente a gente está caminhando para o fim do programa, mas chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado, vereador? Vamos embora. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? A rota. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Não vale dizer a rota, né? Minha casa. Casa. Casa, tá E bom. defina a política em uma palavra. A política. Eu quero encontrar a palavra. A política é uma... Eu vou colocar como eu vejo, tá? Empatia. Aham. E qual que seria o seu sonho para a cidade de São Paulo? Meu sonho para a cidade de São Paulo, eu conversei com uma rapaziada esses dias que fazem parte de uma ONG. Eu espero que São Paulo seja colocado no lugar que ela merece, que é uma cidade sem fome, sem demandas de necessidades básicas, com pessoas que produzam, com pessoas bem instruídas, ou seja, uma cidade que tenha o valor que ela, de fato, que ela tem. Uma cidade rica e próspera, mas próspera de verdade para todos os cidadãos, para todos, sem exceção. Vereador, se pudesse voltar no tempo, né, Elis, e conversar com Israel Nantes jovem, qual seria o conselho? Fala, aperta o cinto, meu, que você vai voar, cara. Eu não imaginava. Fala, aperta o cinto. Esse é o conselho pro Sargento Nantes pequenininho. Lá antes o Sargento Nantes jovem lá. Agora... Como eu falei, eu era um garotinho, meu. Eu falei, aperta o cinto aí, meu. Nós vamos voar, cara. Agora, e se fosse um conselho para os jovens de hoje, aí o que seria? Para os jovens? Uhum. Eu tenho um contato, eu gosto muito do trato com o jovem, então eu quero deixar para a rapaziada começar a refletir o que de fato eles querem para a vida deles. O jovem, infelizmente, ele vive sem perspectiva hoje do futuro. Então eu quero deixar para você, jovem, acredita em você, acredita nos seus sonhos, se mantenha longe das drogas, mantenha uma vida sadia e que tudo vai dar certo lá na frente. Vai valer a pena. E, vereador, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Sobra algum tempo? É, isso que eu ia falar, não tenho mais tempo livre, cara. Eu durmo em média, você acredita, de 2 a 3 horas. Só? Meu Deus!
Porque eu não tenho costume, enquanto eu estou em reunião ou conversando com qualquer pessoa que seja, eu não tenho o costume de pegar no celular. Então, se alguém não me ligar, eu não falo, eu não converso as mensagens. Então, aí eu paro em média ali 11 horas, meia-noite, todo dia. É o horário que eu vou responder o WhatsApp. Aí eu fico 2, 3 horas respondendo. No outro dia, 6 horas da manhã eu já estou pulando. Então... E assim... ultimamente eu não tenho tempo, mas às vezes, quando sobra um tempinho, eu gosto de ir pro sítio, mexer com os animais, enfim. Que bom, que bom. E assim, que dica cultural na cidade o senhor daria? Assim, uma música, um teatro, um show, sei lá, de repente um seriado na televisão que o senhor gosta de assistir. Não, é um seriado daqueles dias, né? Eu vou falar, vai ficar bravo, mas eu vou falar... O Batalhão da Rota, o Batalhão Tobias de Aguiar, ele faz parte do roteiro cultural da cidade. Então quer dizer que essa é a sua dica. A minha dica é visitem o Batalhão Tobias de Aguiar. Visita às sextas-feiras, a partir das 10 da manhã. E, vereador, para quem está acompanhando, né, o SampaCast de hoje, não conhecia a sua história, qual é o recado que o senhor gostaria de deixar? Pode falar diretamente para quem está te acompanhando. Eu agradeço a todos vocês que nos aturaram até agora. Mas imagina, eu agradeço demais de coração pela audiência e por estarem nos acompanhando. E eu quero dizer que podem contar comigo para reconstruir essa cidade e colocar ela no lugar que ela deva estar. E sabe que é uma coisa interessante, Carol? Quem vê o Sargento Nantes no plenário, discursando todo bravo, né? Não imagina que é essa pessoa divertida, alegre. Sorridente, Hoje né? nós pudemos mostrar esse outro o outro lado. lado. Exatamente. Bom, Elis, obrigada pela sua companhia hoje aqui no Imagina, programa. Foi um prazer. Obrigada, Muito viu, vereador? obrigado, Prazer, viu? Obrigado. Ainda mais estando com um personagem Obrigado. maravilhoso, assim, né? Com Exatamente. tantas histórias, né? Tamo Muito junto à obrigada. disposição. Obrigado. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, pessoal. Tchau!